Passo de imediato a palavra ao Dr. Rafael Longo, também já aqui conhecido, já aqui deu aulas na Faculdade de Direito de Lisboa, que nos vem agora falar sobre o costume como fonte de direito e a reforma pombalina. O senhor tem a palavra. Obrigado. Muito obrigado, professor Barbazomi, em nome de quem cumprimento aos demais integrantes da mesa, professor Garrido, professor Conaboi. Eu gostaria de agradecer ao convite do professor Vera Cruz Pinto, do professor Christian Baldos, cumprimentando aqui também especialmente os mestres aqui do Direito Português, a professora Margarida Seixas, a professora Ana Foto, que também estão presentes. Espero não cansá-los com um tema que é tão recorrente nas aulas que se ministram na faculdade, no curso de História do Direito Português. De certa forma, o trabalho a minha comunicação, ela foi bastante facilitada após a exposição do professor Conaboi, justamente porque pôde se verificar a importância da construção da segunda escolástica em termos do costume, do trabalho produzido e da repercussão prática que esse trabalho dos teólogos desse período do século XVI e princípio do século XVII teve, especialmente e particularmente na Península Ibérica. É assim que, partindo disso, inicio então a minha comunicação. Primeiro, de início, preciso referir que a reforma pombalina está concebendo o período de reformas da ciência e do ensino jurídico ocorrido, em especial no período de 1769 a 1772, no Consulado Pombalino, com a edição de duas leis principais, quais sejam a Lei da Boa Razão e os novos estatutos da Universidade de Coimbra. Interessa ao tema, sobretudo, a Lei da Boa Razão, considerando que é por meio desta que se promove a mudança na regulação das fontes de direito no direito português. É de observar-se que no direito português vigora até essas reformas o disposto nas ordenações filipinas, livro 3, título 64, a dispor como fonte de direito ao lado da lei do reino, dos estilos da corte, o costume em os ditos reinos, ou em cada uma parte deles longamente usado, e tal que por direito se deva guardar. No século XVIII, atribuindo ao problema de interpretação do texto o fato de que havia uma aplicação de costumes e estilos em detrimento da própria lei, o legislador intervém drasticamente nessa norma para, na prática, promovendo uma interpretação autêntica desse texto, resolver as querelas doutrinárias existentes, de modo a que tais não dessem mais ensejo a uma secundarização da aplicação da lei. Ao Estado absolutista não interessava a concorrência de outras fontes de direito que obstaculizassem o intento da realização da vontade do legislador, pressuposto para viabilizar o verdadeiro programa de modernização do Estado português. Com a lei de 18 de agosto de 1769, ocorre uma intervenção legislativa radical, limitativa do valor do costume como fonte de direito e dos estilos da corte, sendo que o novo papel destes últimos, dos estilos da corte, será deixado de lado nessa comunicação. Como já salientou o professor Braga da Cruz, durante este período, o legislador transformou os problemas existentes em uma questão interpretativa. Após afirmar que o cerne do problema dos costumes residia na interpretação da cláusula longamente usado e tal que por direito se deva guardar, mandava que esse texto fosse entendido como abrangendo os seguintes requisitos para a configuração do costume. Primeiro, que fosse conforme a boa razão. Segundo, que o costume não fosse contrário às leis do reino. Terceiro, e que fosse tão antigo que excedesse o tempo de 100 anos. No mais, reafirmava o equívoco de supor-se a possibilidade de um consentimento tácito da autoridade régia para firmar o costume. No seu conjunto, a Lei da Boa Razão é percebida como uma reação à tradição jurídica portuguesa baseada no Mos Itálicos, na escola de Bartolo, em uma vertente da tradição jurídica seguida fortemente como modelo de jurisprudência em Portugal até a intervenção do legislador pombalino. Evidentemente, esses são apenas os pressupostos do que pretendo abordar. O que busco, no pertinente ao costume, é colocar em evidência o questionamento de atribuição de uma responsabilização ao lidar com o direito romano
aos excessos vistos na aplicação do direito subsidiário, na aplicação do costume, em detrimento da lei. Sim, pois, nessa perspectiva, é a partir do direito comum que se erigem os requisitos do costume que, abraçados pelos juristas portugueses, são censurados pela lei da boa razão. No fundo, pensei em duas perguntas a serem respondidas nesse caminho. Primeiro, quais são as fontes utilizadas para definir o costume e seus requisitos nesse período anterior à reforma? Quem são os intérpretes dessas fontes? A tese indica que o costume, objeto de censura e da reforma pela lei da boa razão, é o produto de um amálgama próprio e, assim, tem a ver com percepções fundidas e não só sobrepostas ao direito romano, a constituir, na forma encontrada, um produto do ambiente jurídico português desde as ordenações. O costume é entendido como uma prática social reiterada, associada à convicção de obrigatoriedade. O caminho para a determinação de seus requisitos na doutrina durante a vigência das ordenações filipinas de 1603 é de difícil acesso. Alcançava-se algum consenso em torno de requisitos mais comuns, relacionados, por exemplo, ao requisito da racionalidade de seu teor ou de algum tipo de consentimento régio, e mesmo quanto à necessidade de seu reconhecimento judicial. Certo é que deveria ser, em todo caso, mais de um evento. Ocorre que outros variados requisitos foram acrescidos pelos juristas a essa lista. Dispunha-se não só sobre a constituição da conduta reiterada, com sentido de obrigatoriedade, e por um certo lapso de tempo, mas também sobre a própria demonstração em juízo do costume. Mesmo antes das ordenações filipinas, já se destacou no texto de Álvaro Velasco, ou Vaz, um jurista do século XVI, publicado em 1588, e depois no segundo volume, 1603, já póstumo, mais de 9 requisitos para a configuração do costume. É interessante notar a ligação da constituição jurídica do costume com a sua consideração judicial. Não cabe analisar em pormenor cada um desses requisitos. Contudo, um dos requisitos descritos por Gomes da Silva, examinando a obra de Velasco, merece destaque. Aspas, assim diz o professor Gomes da Silva. Em nono lugar, referia-se o fato de, tratando-se de consuetudo laikorum, não pode vir contra o interesse da Igreja, ou seja, a tese era de que, em par, se considerava inclusive o interesse da Igreja para a formação do costume. É certo que o ponto não constitui uma inovação trazida pelo jurista português. Essa ligação da ausência de contrariedade ao interesse da Igreja com os requisitos do costume é encontrada, quiçá na sua origem mais remota, em um texto bastante citado nessa época, fins do século XVI e princípios do século XVII, como ponto de partida para a definição dos requisitos do costume, qual seja o texto de Isidoro de Sevilha, como já mencionou aqui o professor Buenaboy na sua exposição. Um texto bastante recorrente e encontro nas fontes daqueles que trataram o tema nesse período também, confirmando a tese do professor. É pertinente destacar o fato de Velasco ser um legista, advogado e professor de Direito Romano na Universidade de Coimbra, na segunda metade do século XVI, chegando em 1577 a desembargador de agraus na Casa de Explicação. A consideração do interesse da Igreja, mesmo para validar o costume, mostra que essa doutrina alcançava condicionantes variadas. A referência ao interesse da Igreja sugere uma ligação em que o jurídico é possivelmente alcançado pelas reflexões teológicas. No conturbado ambiente da Contra-Reforma, sob o pano de fundo da Segunda Escolástica, é necessário, portanto, ampliar o horizonte de observação para além dos juristas. É conhecida a existência de um desenvolvimento jurídico, como foi também tratado aqui, em torno do direito natural, impulsionado por teólogos em Portugal, sendo que a parcela a ser atribuída aos jesuítas ganha tração em fins do século XVI e alcança, sobretudo, até meados do século XVII, o seu auge. Há nomes relevantes, mesmo para a ciência jurídica portuguesa, entre os teólogos, como Luís de Molina, Francisco Soares e Bento Pereira.
Ainda assim, as etapas do desenvolvimento do direito consuetudinário do século XVII até meados do século XVIII são dificultadas pela finalidade eminentemente prática dos tipos literários escritos no direito português até as reformas pombalinas. Nem por isso deixam de ser conhecidas etapas dessa rota que caminha para a ascensão da lei como fonte de direito. A nota distintiva em termos metodológicos para outras perspectivas sobre o tema reside no fato de não se desprezar, mesmo na análise do direito régio e de seu pano de fundo romano, os aportes do direito canônico e sob a influência da segunda escolástica da própria teologia. Evidentemente, isso não afeta de modo uniforme as diversas áreas jurídicas, especialmente a prática é campo reservado aos juristas, como assinala em relação a princípios do século XVII o professor Paulo Merea. Mas existem outras em que esse aporte é substancial, como no direito das obrigações, e também especialmente quando se verifica o interesse da teologia pelo esboço de uma compreensão da ordem posta por uma elaboração em torno das fontes do direito, como se observa da sistematização da matéria jurídica em tipos literários teológicos como o De Justitiâ et Iure. A reflexão teológica alcança a prática por meio de seu influxo no direito canônico e, por conseguinte, na jurisdição eclesiástica, ou seja, não é algo meramente teórico. Contudo, sem a sujeição dos mesmos mecanismos de controle do que a jurisdição secular, especialmente a jurisdição eclesiástica torna concreta uma interpretação do direito sob influência da teologia e marcada pela conjugação dos diversos estratos que formam o direito português. Tudo isso sustentado por um ambiente acadêmico no qual se sugere a grande relevância dos estudos de direito canônico. Essa interação, refletida no trato do fenômeno jurídico, mostrava-se tanto mais relevante a uma sociedade marcadamente religiosa. Muito embora esse quadro se apresente desgastado no limiar de sua modificação pela intervenção legislativa no século XVIII, suas linhas mestras do que é testemunho a reserva à teologia em relação ao direito natural são preservadas até a reforma pombalina. É possível destacar, então, no século XVII, que o tema do costume é esboçado também em um sentido jurídico na obra do teólogo português Bento Pereira, cuja influência e relevância na esfera jurídica já foi demonstrada na tese do professor Barbas Homem. Ademais, é de se acrescentar a existência de vestígios da influência da obra do teólogo em textos de seu contemporâneo, o jurista Manuel Álvares Pegas, provavelmente o jurista mais representativo da tradição jurídica portuguesa sob a vigência das ordenações filipinas até as reformas pombalinas. O que isso sugere é o fato de textos, ainda que mais direcionados à teologia moral, mas com incorporação ao texto de temas jurídicos, não deixarem de ser lidos na época também por juristas. Na sua estrutura, é perceptível na abordagem ao costume o recurso a fontes romanas, cuja as fartas referências foram trazidas novamente pelo professor Ecoena Boi, as glosas de textos, a autoridade de legistas, canonistas e teólogos. Já no texto do teólogo Bento Pereira, é visível a forte influência da obra de Francisco Soares, que em seu famoso Tratatus de Legibus ac Deo Legislatore não deixava de tratar do costume. Essa influência de Soares sobre os juristas pátrios já foi apontada por Gomes da Silva em Manuel Barbosa, por exemplo, quando esse discorria sobre os estilos da corte. O texto de Soares parece ser o principal ponto comum, tanto a teólogos quanto a juristas que se debruçaram sobre o tema, ou seja, uma paragem de significado importante, ainda que não o referissem expressamente. O texto de Soares é uma obra tanto mais relevante às letras portuguesas, em razão de ser resultado do ambiente acadêmico da Universidade de Coimbra, como já destacado na introdução à tradução feita para o espanhol por seu tradutor, Luciano Perenha. Portanto, alguns aspectos do texto de Soares sobre o costume parecem marcar o desenvolvimento do debate que se segue em todo o tema em Portugal, podendo auxiliar na compreensão da forte reação pombalina com a lei da boa razão ao costume.
Não se pretende buscar um retilíneo desenvolvimento das teses suaresianas, mas apenas ponderar que não se teve a seguir texto de igual impacto até as reformas pombalinas a versar sobre os temas tratados no De Legibus, no direito português. Entre estes, merece destaque sua densa elaboração sobre costume tratado no livro 7º. O tema apresenta grande relevo à Igreja em um contexto de intensa contestação da autoridade da Igreja, da sua autoridade, mas também aos juristas pelos temas enfrentados. A abordagem do tema do costume mostra-se como contraponto ao paradigma legislativo, pois, a depender de sua configuração, emerge como fator limitativo do poder régio, consoante será visto. A elaboração de Soares pode ser lida como uma refundação dos aportes teóricos, inclusive jurídicos, encontrados na tradição, mas recombinados com fontes canônicas e teológicas. O teólogo apresenta uma síntese do desenvolvimento jurídico existente, sem que, contudo, sua perspectiva permanecesse estanque em qualquer destes quadros. Só não se deve esquecer que Soares era um teólogo. Em seu texto é discutido o entendimento de Bártolo, sem que se acolhesse o entendimento do jurista, por exemplo. Essa liberdade com que o teólogo lida com as fontes jurídicas permite-lhe moldar o entendimento que, da combinação dos diferentes elementos, difere do que se encontrava na tradição jurídica portuguesa. Há uma exposição detalhada e mais densamente fundamentada da possibilidade de admissão do costume como expressão da vontade do povo, mesmo contra a lei, o que não era novo, mas constituía um tópico bastante desenvolvido em seu texto. Aliás, a ampliação das hipóteses de um recurso ao costume ou ao desuso revogador da lei mostrava-se particularmente sensível à autoridade das leis do reino. Como exemplo, veja-se que Soares elenca hipóteses de costumes que revogam a lei até sem a necessidade de consentimento régio. Além disso, abraça a diferença da hipótese em que se admitiu o prazo de 10 anos para o costume ou desuso revogar a lei civil, 10 anos para revogar a lei civil, e em contrapartida defendia o prazo de 40 anos para a revogação da lei canônica pelo costume ou desuso. Existe uma clara tendência no texto de Soares de defesa dos interesses da Igreja, mesmo no âmbito da doutrina do costume. Em geral, sua posição sobre o poder espiritual avança sobre o poder temporal. Esse avanço não deixou de ser percebido por juristas portugueses da época, como se percebe do debate havido de Soares com o jurista Gabriel Pereira e Castro, desembargador da Casa de Explicação, cuja defesa do poder régio contra as teses teológicas veio a provocar a inserção de sua obra no Index. Esse caldo, formado por influências de diferentes origens, que compunha a concepção sobre o costume desenvolvida pelos jesuítas, constituía sólida base para o entendimento que apreciava o costume em detrimento da lei. É evidente que essas doutrinas já não têm no Deobar do período pombalino as mesmas cores, ainda que aproveitados seus traços pela doutrina que se lhe seguiu. Em face de seu novo pano de fundo, seu teor surge em meados do século XVII amarelado, esbatido e com os mesmos sinais de desgaste da base jurídica a qual Soares tinha recorrido no desenvolvimento de sua tese, ou seja, ao direito comum. O que inexiste até a contestação pombalina de um saber de origem jesuítica é a formação de uma contraposição veemente à tese que acolhe como forma de limitação do poder régio, o costume. Existem ainda particularidades no contexto português do século XVII que devem ser referidas rapidamente. É que as teses teológicas sobre a origem imediata do poder político dos reis são aproveitadas pelos juristas portugueses para fundamentar juridicamente, próximo a meados do século XVII, inclusive a ruptura da União Ibérica, em efeito certamente não pretendido por Soares com suas teses. As teses de tradição teológica que trabalham com a origem do poder político na comunidade serviram, nos textos dos juristas da Restauração, cumprindo destacar o texto da professora Margarida Seixas sobre Francisco Velasco de Gouveia,
A defender a autonomia portuguesa em face do Reino de Espanha refletem uma argumentação produzida em um ambiente que se pretende, a partir da construção de limites ao poder régio, renovar a própria autonomia política. A expressão normativa da comunidade, trazida na doutrina dos costumes, alcança forte amparo nesse contexto histórico do século XVII. Não se quer ver na intervenção do legislador nos costumes no século XVIII uma total inovação. O poder régio já intervia nos costumes de modo a ratificá-lo ou, de certo modo, a modificá-lo, mesmo no período das ordenações. Contudo, existia uma forte tendência a que mesmo o poder régio respeitasse o costume longamente utilizado, tal qual consolidado. Há nas fontes de direito português, em foros, a indicação de que cabia observar certos costumes, mesmo tidos por maus costumes, já que longamente usados. De novo, no século XVIII, há uma clara modelagem do costume de modo a atender à política régia instituída. Assim, o legislador intervém, com a lei da boa razão, drasticamente para ditar os requisitos do costume e favorecer a aplicação das leis do reino. O texto ataca com veemência o que ainda se encontrava na doutrina, para que o legislador fixasse com força as vestes de um novo entendimento sobre o costume. No texto da lei, o legislador invoca a razão de sua intervenção, aspas, porque a mesma ordenação e o mesmo preâmbulo dela, na parte que mandou observar os estilos da corte e os costumes desses reinos, se tem tomado por outro nocivo pretexto para se fraudarem as minhas leis. Fecha aspas. O texto da lei assentava ainda, conforme já dito, o equívoco da consideração de um consentimento tácito do regente para a configuração do costume. O fato é que a tese da admissibilidade de um costume contrário à lei, além de estar presente na tradição jurídica portuguesa e nas obras dos juristas do direito comum, de tanta relevância para a formação inicial de uma doutrina jurídica portuguesa, é refundada com auxílio da elaboração jurídica de teólogos como Soares. Essa elaboração teológica chega a influir na concepção dos juristas, tanto canonistas como legistas. Trata-se aqui de doutrina, ao que tudo indica, com forte impacto local, cunhada, como visto, não só por juristas, mas largamente abraçada, desenvolvida e expandida por teólogos que trabalhavam as fontes jurídicas. Eu já encaminho para a minha conclusão, só querendo destacar que as reformas pombalinas fomentaram de modo contundente em vários temas jurídicos descontinuidades, sendo que algumas destas, sem consideração pela própria tradição, têm vida efêmera, como já observado pelos professores Rui de Albuquerque e Martim de Albuquerque. Não se pretendeu de modo algum esgotar a questão, mas apresentar os indícios de que, em torno do costume como fonte de direito, uma geral afirmação de um proceder generalizado do legislador pombalino contra o direito romano não é endossada. Em linha com caminhos já trilhados por outros historiadores do direito, no intervalo da edição das ordenações filipinas até as reformas pombalinas, cabe considerar os escritos teológicos sobre o direito para que se componha, tanto mais próximo do que existia, o quadro do desenvolvimento jurídico. Não se desconhece que o caminho é combinado com dificuldades diversas, pois nem sempre é possível identificar uma harmonia entre teólogos e juristas, mas há de ser trilhado. A doutrina do costume recolhe elementos bastante diversos para sua formação, sendo igualmente diversos seus intérpretes. A expansão do valor do costume no direito português encontra apoio no quadro político próximo a meados do século XVII, na recuperação da autonomia política. E daí parece não encontrar obstáculos que, de fato, pudessem tolher o seu valor até as reformas pombalinas. A reação vista na lei da boa razão aponta, assim, mais para a desconstrução de uma específica ocorrência do direito português do que uma censura do direito romano, diga-se, em ponto central para o legislador reformista. Muito obrigado.